Pessoal, estou aqui hoje com a Luciana Chamier, uma grande amiga minha. Uma das maiores alegrias foi ter conhecido a Lu nesse processo, né? É um benefício que eu não sabia que ia vir de ter embarcado nessa jornada. Mas, enfim, estou muito feliz que a Lu aceitou esse convite de estar aqui para dar a entrevista dela. A Luciana, famosíssima, né? Acho que as pessoas não precisam nem da introdução, mas a Luciana é radiologista, ela trabalhava lá em São Paulo e ainda trabalha, tem uma clínica lá em São Paulo, é muito famosa na imagem da mulher. Ela fez a faculdade de medicina na Universidade do Estado do Pará, coincidentemente é a mesma que eu fiz. Depois foi fazer a sua residência de radiologia no Hospital 9 de Julho e prosseguiu para fazer uma sub na imagem do abdômen e pelve lá no HC. Luciana, a sua trajetória é tão longa de estudo e dedicação que eu até queria que você me contasse um pouco mais de tudo que aconteceu nessa trajetória. Perfeito, é um prazer estar aqui com você nesse bate-papo aqui tão interessante sobre a minha trajetória, a minha carreira. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer demais a oportunidade de poder participar com você dessa entrevista, desse bate-papo, que eu acho que é extremamente importante dividir a nossa trajetória aqui de estudo e poder inspirar mais pessoas que estão aí tentando ainda se decidir a esse respeito, né? Bom, como você comentou, a minha trajetória ela começou na radiologia na residência, no Hospital 9 de Julho, mas eu posso dizer que a minha trajetória radiológica começou ainda antes. Quando eu estava na faculdade de medicina, eu fui monitora de anatomia e eu tive a oportunidade de trabalhar na monitoria com um radiologista muito amigo meu, da minha família, o Dr. Arthur Lobo. E ele é proprietário de uma clínica radiológica na cidade. Então, desde do período das minhas férias na faculdade, eu comecei a estagiar na clínica dele. E eu era, nessa época, acho que aluna do 4º ano de medicina, porque antes eu havia me interessado pela cirurgia cardíaca, mas aí eu vi o quanto a cirurgia cardíaca, para mulheres principalmente, era difícil, e aí o Arthur me convidou para visitar a clínica dele, e aí eu me apaixonei pela radiologia quando eu ainda estava na faculdade, por volta do 4º ano, talvez. E aí eu comecei a frequentar a clínica dele e comecei, desde já, me interessar muito, sempre me interessei muito pela cavidade abdominal. E na época, a colangiografia por ressonância magnética era um método novo e eu comecei a me interessar e comecei a coletar casos para minha tese de conclusão de curso sobre colangiorressonância. Então, eu diria que o meu interesse pela radiologia começou lá na faculdade. Eu apresentei essa tese como conclusão de curso, a colangiografia por ressonância magnética. Apresentamos até no Congresso do Colégio Brasileiro de Radiologia e foi premiado. E aí, eu iniciei a minha trajetória em São Paulo, na residência de radiologia, mas já focada para a radiologia abdominal. Desde o começo, já era uma escolha, apesar de que na residência você é exposto a todas as áreas. E eu acho que já dá para a gente dizer que isso é uma coisa maravilhosa da radiologia. A radiologia, ela visita, ela navega por todas as áreas da medicina, e isso é apaixonante. Mas mesmo durante a minha formação básica na radiologia, eu já era muito focada em radiologia abdominal. E aí, durante a residência, e eu já vou pontuar isso porque é uma coisa que destacou a minha participação na radiologia, foi essa interação com os clínicos e os cirurgiões. Desde a minha residência, eu já participava de reuniões multidisciplinares. Eu ia para a reunião das vias biliares, eu ia para a reunião do pâncreas, eu ia para a reunião do trato do colo prócto. Então, desde o começo, essa interação com os cirurgiões, com os clínicos, me trouxe muitos elementos que viraram essenciais na minha trajetória radiológica e na forma como eu trabalho. Então, durante a residência foi assim, focando para abdômen, e eu tive nessas reuniões contato com pessoas que foram fundamentais depois na minha subespecialização. Então, como eu frequentava as reuniões do Hospital das Clínicas, das vias biliares, as reuniões de endoscopia, eu passei a conhecer
não só no HC, mas também no 9 de julho, profissionais que eu admirava muito e com quem eu queria me especializar. Sim. Tanto é que quando eu terminei a minha residência de radiologia, que são 3 anos, o meu primeiro passo foi conversar com uma das pessoas que, para mim, era o meu grande exemplo, era o mentor que eu queria seguir, que era o Dr. Manuel Rocha. Então, através de um bate-papo com o Dr. Manuel, eu expressei que eu queria fazer uma pós-graduação, queria fazer um doutorado, e ele me disse: Luciana, você é muito nova, você acabou de sair da residência, eu não sugiro que você faça um doutorado, eu acho que você precisa fazer um fellowship de abdômen para você consolidar o seu conhecimento na radiologia abdominal. Aí, eu fui para o HC a partir desse ano e passei um ano na tomografia acompanhando o Dr. Manuel Rocha. E foi maravilhoso, porque para quem conhece o Hospital das Clínicas sabe o que é aprender no HC, né? Eu acho que é um centro de excelência. A gente tem, de novo, profissionais super especializados, reuniões multidisciplinares e, mais ainda, inúmeros casos de cada patologia. Então, eu fui exposta nessa fase a um volume enorme de patologias abdominais na tomografia e que foram essenciais para aprender e desenvolver aí a minha capacidade diagnóstica. Sem falar de acompanhar o Dr. Manuel, que é uma pessoa extremamente humana, uma pessoa que tem um respeito enorme por todos os colaboradores com quem ele trabalha. Então, esse lado humanizado e de educação, de postura na profissão, eu posso dizer que foi maravilhoso poder aprender com ele, que realmente é um ícone na radiologia abdominal brasileira. E aí, estando então no HC e passando esse ano na tomografia, eu pude conhecer todo o time que trabalhava na ressonância magnética e as pessoas que também eram uma inspiração para mim, de forma que no ano seguinte eu entrei num estágio também, um fellow de abdômen, mas de ressonância magnética, no setor de ressonância do HC, e ali eu fiquei, acho que mais 5 anos. Então, esse período no HC foi super importante. Eu acompanhei o Roberto Blasbalg, que é um colega, todo mundo conhece o Beto, na radiologia abdominal, que tem uma experiência muito grande, tem um domínio muito grande da parte física da ressonância, que também foi importante na minha formação. E durante esse período na ressonância, eu pude desenvolver e aprender esse método que, na época, era relativamente novo e que passou realmente a ter uma importância muito grande na nossa especialidade. E durante o período, então, na ressonância, como eu já tinha passado um ano na tomografia, aí sim surgiu a ideia de fazer um PhD, de ir para o doutorado e desenvolver um trabalho de pesquisa. E é super interessante no meu caso, porque eu comecei o meu doutorado em fígado e hipertensão portal, né? Então, eu tinha um trabalho totalmente focado para a esquistossomose, que é uma doença endêmica no Brasil e que desenvolve hipertensão portal, alterações hepáticas, varizes. E eu estava super engajada nesse trabalho. A minha orientadora, a doutora Ilka Regina de Oliveira, maravilhosa, junto comigo no projeto, e o próprio Roberto também. E aí, nesse momento, em paralelo, eu comecei a trabalhar numa clínica de diagnóstico por imagem, um serviço privado em São Paulo, aonde eu passei a ter contato com um colega que estava, nesse momento, desenvolvendo um projeto de pesquisa com a Universidade de São Paulo para endometriose, que é o Dr. Manuel Orlando. Então, com o Manuel, trabalhando lado a lado com ele, eu comecei a laudar as ressonâncias de pelve das pacientes de endometriose que vinham por indicação de médicos do Hospital das Clínicas, no caso do Dr. Maurício Abrão. O Manuel fazia os ultrassons e eu comecei a laudar as ressonâncias. E aí surgiu a minha paixão pela imagem da mulher, pela pelve feminina. E cada vez mais eu fui me envolvendo com aquele trabalho, aquele projeto, até que chegou um ponto que eu estava super angustiada porque eu queria trocar o tema da minha tese de doutorado. Então, eu nunca esqueço esse dia, eu, assim, estava super angustiada, e aí eu marquei para conversar com a doutora Ilka,
E ela, como sempre, foi maravilhosa, né? Eu me lembro que ela mandou eu me levantar, aí ela me deu um abraço e disse, Luciana, para a gente fazer um trabalho de pesquisa, para fazer um doutorado, você tem que ter paixão pelo tema. Então, vamos mudar o tema da sua tese de doutorado, você vai fazer endometriose e eu vou estar com você nesse projeto. Então, foi muito gratificante para mim poder mudar o meu tema, abraçar essa nova fase da minha vida, onde eu passei a me dedicar muito mais à imagem da mulher e ter a doutora Ilka junto comigo nessa mudança tão difícil de decisão, no meio de um projeto de pesquisa. Eu tive o apoio, o suporte dela e foi incrível. Então, a partir daí, isso era 2001, mais ou menos, ano de 2001, 2002, a gente começou a, então, virar totalmente o foco para a imagem da mulher. Eu já estava bastante envolvida nessa área e o meu projeto de doutorado, que eu, inclusive, publiquei o trabalho, foi sobre a avaliação da acurácia da ressonância magnética para o diagnóstico da endometriose nas pacientes submetidas à cirurgia. E foi fantástico poder iniciar a minha carreira aí na imagem da pele feminina com o meu doutorado, com um projeto de pesquisa, porque a gente realmente aprende demais nesse momento, quando você está numa instituição acadêmica, você tem orientadores maravilhosos, é um processo de aprendizado incrível. Então, a partir daí, a partir desse momento, eu virei o meu foco muito para a imagem da mulher, continuo sendo uma radiologista abdominal, mas a demanda em pele feminina, ela é tão grande que ela acaba fazendo com que você tenha uma prática muito, muito focada em pelve, em doenças da pelve feminina e menos fígado, pâncreas, vias biliares e o abdômen superior. Então, a partir daí eu comecei a me dedicar mais a essa área. Em 2010, eu fundei a minha clínica em São Paulo, que é um serviço privado totalmente dedicado à ultrassonografia da mulher. O nosso forte, com certeza, é endometriose. Eu diria que 99% talvez da nossa prática é endometriose. E hoje a clínica já tem 15 anos, né? O serviço cresceu, a gente já tem 5 médicas trabalhando em conjunto na clínica. E é uma área que realmente tem uma necessidade enorme no mercado, é um trabalho focado, dedicado e, claro, sempre tentando manter esse atendimento humanizado, que eu acho que é uma marca registrada minha e que, claro, você desenvolve ao longo da sua carreira, mas que faz uma diferença muito grande na vida das pacientes. E, então, eu continuo atuando nessa área, desde a abertura da clínica até hoje, continuo trabalhando no Fleury. Eu me juntei ao grupo de diagnóstico por imagem do Fleury em 2002, né? Eu ainda estava no Hospital das Clínicas nessa época. Então, de 2002 até 2026, eu tenho trabalhado no Fleury, muito voltado para a imagem da mulher e, hoje em dia, muito nos métodos seccionais, tomografia e ressonância magnética. Então, uma jornada longa, cheia aí de particularidades, mas que me traz uma satisfação enorme aí profissional, muito grande. Lu, obrigada por contar toda a sua história. É, assim, inspirador, né? Tem pouquíssimas pessoas que tiveram uma trajetória tão brilhante, né, na radiologia. Sim. E, assim, que se dedicaram desde o começo a uma área. Desde o seu PhD, sim, você já conseguiu encontrar a sua paixão. Que sim, sorte, que bom, sim, que bom para os pacientes também que usufruem disso. Eu muito diria bom. Até para você que talvez, para as pessoas que estão começando, né, você ter um foco faz uma diferença muito grande. Porque desde o começo, você drenar a tua energia, a tua dedicação para uma área específica, não precisa ser como acabou sendo a minha carreira super subespecializada, mas você focar em pediatria ou você focar em neuro, isso traz para você, eu diria, uma velocidade na aquisição de conhecimento, porque você foca realmente numa área
e num momento mais cedo você está subespecializado num nível que o mercado pode realmente precisar de um profissional como você. Sim. Então, esse meu foco que eu tive em abdômen desde a faculdade, depois na residência e depois na minha subespecialização, com certeza me alavancou na carreira muito mais rápido do que as pessoas que às vezes ficam tentando abraçar inúmeras áreas e não conseguem uma diferenciação no mercado. Sim, com certeza. E Lu, hoje em dia, você contou a sua trajetória toda no Brasil, mas hoje em dia, onde é que você está e quais são esses novos projetos? Sim. Pergunta bem importante, né? Eu acho que hoje mudou bastante aí a minha atuação. Então, hoje eu estou residindo aqui nos Estados Unidos, em Boston, e continuo atuando como radiologista no Fleury. Eu acho que a pandemia nos trouxe aí algumas coisas bastante positivas e para nós que trabalhamos como radiologistas, com métodos seccionais, é muito interessante eu poder laudar à distância. Então, eu laudo exames de tomografia ou ressonância remotamente para o Fleury. Tenho várias pacientes preferenciais que querem o meu laudo, então eu pude manter esse trabalho. E hoje eu sou Research Fellow aqui do Centro de Medicina Baseada em Evidência do Brigham and Women's Hospital. Faz 3 anos já que eu estou afiliada como Research Fellow e estou concluindo o meu projeto de pesquisa com o meu mentor, que é o Dr. Ramin Corazani, que tem me dado bastante suporte aqui nesse momento. E o futuro, muito próximo, a partir de julho desse ano, eu vou iniciar o meu primeiro Clinical Fellow no Dana-Farber em Cancer Imaging. E depois de um ano, eu tenho mais um Clinical Fellow em Abdominal Imaging e Intervention aqui no Brigham and Women's Hospital. Então, muitos desafios à frente, mas estou bastante feliz com essa nova etapa. Parabéns, Lu. É fantástica. A história já era fantástica, conseguiu ficar ainda mais um nível de fantástico. E, Lu, acho que a pergunta que todo mundo que vê uma história como essa faz, que eu fiz, né, também, como é que por que uma pessoa tão consolidada no Brasil resolve fazer isso e começar agora uma nova carreira, né, uma nova possibilidade aqui nos Estados Unidos? Sim, é uma pergunta bastante importante. Eu acho que não tem como eu responder essa pergunta sem contar um pouquinho da minha história pessoal, porque esse projeto de mudar para os Estados Unidos, eu posso dizer que a semente desse projeto começou há 20 anos atrás, né? Então, quando eu conheci meu esposo, ele havia passado um tempo grande nos Estados Unidos e um dos primeiros presentes que eu ganhei foi o livro do Kaplan. E ele falou para mim, assim, há 20 anos atrás, Luciana, estuda, porque um dia você vai mudar comigo para os Estados Unidos. E claro que eu guardei aquele presente, eu guardei aquele livro, né? Ainda não tinha nem aberto a minha clínica, então acho que ainda tinha muitas etapas para serem vividas ali no Brasil, inclusive para ele também. E essa ideia ficou ali um pouquinho em stand-by por um tempo. Até que chegou um determinado momento que houve algumas mudanças profissionais na carreira dele e havia chegado o momento realmente de poder pensar nessa mudança para os Estados Unidos. O meu esposo, ele era ginecologista, especialista em reprodução humana e ele tinha essa vontade muito grande de voltar a morar, a residir aqui nos Estados Unidos. E aí, por volta de 2016, 2017, a gente começou de verdade a fazer algum movimento para essa mudança. E eu diria que nesse momento eu já estava mais pronta para essa mudança, porque eu acho que para você fazer uma mudança desse tamanho, você tem que ter dentro de você algumas decisões pessoais ali para você poder embarcar nessa grande jornada. Como eu já tinha feito meu doutorado, já tinha mais de 10 anos da minha clínica, já tinha consolidado várias coisas importantes na minha carreira no Brasil, eu passei a ver essa possibilidade de morar fora, morar nos Estados Unidos, como algo bastante interessante e desafiador para a minha carreira.
Porque, em primeiro lugar, eu jamais conceberia a ideia de mudar para os Estados Unidos e deixar de ser a Luciana médica, né? Essa possibilidade não existe. Sim. Acho que eu sou extremamente apaixonada pela minha profissão. Eu costumo dizer que a medicina é uma vida à parte, né? Ela é uma vida à parte da sua vida pessoal, então, quando a sua vida pessoal não vai bem, você pode viver aqui essa outra vida que ela vai te sustentar emocionalmente de uma forma maravilhosa. Então, não existia Luciana não médica. E a partir daquele momento que a gente embarcou nesse projeto, eu sabia que eu ia ter que revalidar o meu diploma, eu sabia que eu ia ter que passar por essa fase, mas não havia a mínima possibilidade de mudança sem eu trabalhar aqui. Então, essa ideia de mudar começou antes da pandemia, a pandemia atrapalhou um pouco, né? A pandemia, acho que postergou várias coisas que precisava acontecer antes da gente pensar em mudar, até que depois que passou a pandemia, a gente conseguiu levar um pouco mais adiante esse projeto. Então, era uma ideia inicialmente do meu esposo, que virou um projeto meu também, e que a partir do momento que eu admiti que eu queria esse projeto, ele passou a ser um objetivo para mim, e a partir daí eu comecei a lutar por ele. Então, acho que essa foi a ideia, um motivo pessoal que depois virou realmente um objetivo profissional. E uma coisa, Jade, que eu acho importante hoje a gente deixar claro, né? Eu acho que o mundo mudou muito, as perspectivas mudaram muito. E hoje, com a globalização que a gente tem, esse acesso à internet, a tudo que ela nos traz, é muito diferente do passado, de quando uma pessoa mudava para outro país e ficava completamente isolada geograficamente, né? Hoje a gente está conectado com todo mundo, você consegue laudar à distância, então tem uma série de vantagens que reforçam essa possibilidade de você poder estar em dois lugares aí ao mesmo tempo e poder exercer a sua profissão. Mas ela tem um preço, né? Tudo isso tem um preço. Sim. E, Lu, você falou que em um dado momento isso deixou de ser só uma questão que foi trazida pela sua família e se tornou algo que era seu mesmo, né? Uma coisa pessoal sua. Quais foram essas coisas? O que você estava buscando quando você veio para cá? Eu acho que a partir do momento que eu decidi embarcar no projeto de mudar para os Estados Unidos, revalidar o meu diploma, eu passei a enxergar isso como um gol profissional, até porque quando a gente para pensar um pouco no que é a endometriose no mundo, né, que é a minha especialidade, o quanto a endometriose ainda não é diagnosticada, o quanto a minha experiência de mais de 20 anos nessa área poderia agregar, eu acho que isso foi um fator motivador para mim também, porque eu iria trazer uma experiência, uma bagagem de conhecimento adquirida ao longo da minha carreira no Brasil, que seria útil aqui nos Estados Unidos, que é um país também enorme e que também tem as suas diferenças aí importantes em relação à medicina, ao trabalho, e eu sabia que eu podia agregar alguma coisa à prática médica daqui. Outra coisa que também foi bastante importante é o fato de ter uma filha pequena, né? De querer, talvez, dar uma oportunidade diferente para minha filha, que ela tivesse uma educação num país onde a gente tem menos violência, né? Eu não gosto de ficar comparando, porque eu acho que cada país tem os seus pontos positivos e negativos. Sou apaixonada pelo Brasil, tenho muito carinho e apego a várias coisas no Brasil, mas uma coisa que estava me deixando bastante incomodada é a falta de segurança. E a maneira como a gente acaba tendo que criar os nossos filhos parece que numa bolha para tentar fugir dos problemas de segurança. Então, trazer a Nina para uma realidade diferente foi também algo que me motivou a seguir
esse trajeto. Então, esse projeto realmente virou um projeto meu também, e a partir do momento que ele virou um projeto meu, eu acho que eu passei a olhar para ele como um desafio. E eu acho que eu sou uma pessoa que realmente não vivo na zona de conforto, definitivamente. Eu brinco que a minha vida é um flutter atrial. Então, assim, não existe zona de conforto e aquele desafio me instigava a ir atrás desse projeto novo. Sim. Nossa, Lu, fantástico, fantástico. E assim, eu vou dar até uma desviada para aproveitar para perguntar, como é que a sua filha está? Você acredita que foi bom para ela essa mudança também? Eu acho que é difícil a gente, como mãe, enxergar todos os ângulos, né, de como que o seu filho está lidando com esse desafio, porque não deixa de ser um desafio para ela. Então, assim, eu acho que, de uma forma em geral, acho que ela está se saindo muito bem com a mudança. Talvez ela está se saindo melhor do que eu em relação à língua, porque criança, é impressionante a plasticidade cerebral da criança, e eles pegam tudo muito rápido. Mas eu acho que, no geral, ela está se saindo muito bem. Eu acho que a Nina, ela é uma menina que ela também se prepara para esses desafios, ela procura introspectar essas mudanças e se preparar para o que vem. Então, mudança de escola, mudança de casa, conhecer novos amigos, né? Eu sempre tentei deixar claro para ela que ela não ia perder os amigos do Brasil, ela ia ampliar a rede de amizade dela. E eu acho que ela absorveu muito bem isso, porque ela adora dizer que ela tem amigos no Brasil, que ela tem amigos em Boston, e aí ela quer aprender novas línguas. Então, ela está também tendo contato com crianças de outros lugares do mundo, então ela está usando o Duolingo para aprender italiano, ela quer aprender hebraico, ela quer aprender outras línguas. Então, eu acho que para ela, no final do dia, com certeza, todas essas mudanças são positivas. E eu acho que o mais importante é que, quando você muda de país, você estreita mais ainda os seus laços familiares, porque é necessário que aquela unidade familiar fique muito bem unida para suportar tantos desafios, tantas mudanças, né? Sim. Então, eu acho que está sendo positivo. Sim, com certeza. Assim, conhecendo a Nina e vendo como ela é uma criança alegre, como ela está fazendo amiguinhas, enfim, é muito bom ver esse lado também. Sim. E uma coisa que eu sempre lembro que você me falou lá anos atrás, que a Nina, quando você estava estudando para esse processo, falava: mamãe, vai lá, vai estudar. Sim, maior torcedora. Sim. E eu queria até entrar nessa parte também, nesse processo de você vir para cá, começar a se preparar, né? Sim. Quais foram as dificuldades que você teve nesse caminho? Que conselho você daria nesses aspectos? Sim. Bom, eu acho que se preparar para essas provas realmente é um desafio. Eu posso dizer que, para mim, talvez tenha sido um desafio com múltiplos fatores complicantes aí. Foi um desafio ainda maior. E um dia eu até usei o ChatGPT para pedir, me ajuda a fazer um esquema de estudo, né? E aí o ChatGPT me deu várias sugestões, e aí eu acrescentei assim: e quando você tem uma single mother, porque eu estava sozinha, com uma criança de 8 anos, né? E aí o ChatGPT me respondeu: nossa, agora você adicionou bastante dificuldade. Então, assim, a partir do momento que eu decidi, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu escutei de um colega que se mudou para a Flórida, um colega já com muito tempo de prática também. Ele resolveu mudar com a família para os Estados Unidos, ele é geriatra. E aí ele disse para mim uma coisa que eu acho que fez todo sentido. Ele falou: Luciana, a partir do momento que você decidir por esse projeto, embarque nele de cabeça. Não faz meio projeto, ou seja, estuda um pouco, porque senão você vai sentir essa dor muito pior depois. E eu acho que faz todo sentido essa sugestão, porque
vamos voltar um pouco para 2016, quando a gente começou a pensar, vamos mudar para os Estados Unidos. Aí eu me lembro que eu falei, deixa eu ver se eu vou começar a estudar. Trabalhando em São Paulo, fazendo todas as minhas atividades normais em São Paulo, eu comprei o banco do UWorld e comecei a estudar. Sim. Mas foi aquele estudo totalmente sem pressão. Eu acho que eu estudava algumas questões por dia, parava. E realmente é completamente ineficaz. Se você quer que o negócio dê certo, você realmente tem que entrar de cabeça e você tem que estabelecer uma rotina de estudo que eu diria que tem que ter no mínimo de 6 a 8 horas por dia. No mínimo. Pelo menos para mim, por exemplo, que já tinha 28 anos de formada. Né? Uhum. Imagina que quando eu me formei, a imunologia, várias áreas da medicina eram completamente diferentes. Então, eu diria isso, se você quer embarcar nesse projeto, assuma esse projeto como algo que tem que dar certo e você tem que investir nele. Uhum. Para isso, você precisa de horas de estudo, você precisa traçar um plano de estudo, ter os elementos ali necessários para te apoiar, que seria o material de estudo, as horas livres para isso, a sua família para te apoiar ou não, ou pessoas que vão te ajudar a se organizar nesse momento e marcar a data da prova, né? A gente sabe que quando você pensa no processo de estudar para o USMLE, você não tem noção da quantidade de horas que você tem que demandar para esse estudo. Sim. E eu acho que quando eu efetivamente me mudei para os Estados Unidos, que foi em julho de 23, foi a partir daí que eu realmente consegui dedicar tempo para esse estudo. Porque enquanto eu estava em São Paulo, a minha demanda era tão grande na minha clínica, eu trabalhava tanto sempre, tanto dividindo o tempo entre a minha clínica, o Fleury e a minha família, que isso se tornou praticamente impossível. Sim. Foi só no momento que eu mudei para os Estados Unidos que eu deixei de atuar na minha clínica diretamente, eu passei a ser muito mais um administrativo e um suporte para as médicas que trabalham comigo, do que eu efetivamente estar lá. Então, eu passei a ter horas disponíveis. Sim. E, claro, eu tenho um mentor maravilhoso, que é o Dr. Corazani, que me permitiu tempo para que eu pudesse estudar para fazer as provas. Sim. Ou seja, você precisa priorizar isso no meio da tua rotina de dia de trabalho. E aí sim eu passei a ter horas disponíveis para sentar e efetivamente estudar. Sim. E aí são horas incontáveis de estudo. E imaginem vocês, né, ter que estudar o ciclo de Krebs de novo, voltar para bioestatística, voltar para bioquímica depois de 28 anos de formado. Então, acho que foi um desafio enorme para mim. E aí, a partir do momento que eu pude ter horas disponíveis de estudo, eu passei a dedicar o meu tempo para essa prova, a primeira prova, que é o Step 1. Até aproveitando para explicar isso para as pessoas, que às vezes você está iniciando esse processo, vai começar a pensar nesse assunto e ainda não sabe os detalhes. Então, só para vocês entenderem. Quando você vai fazer a sua validação do diploma, entre aspas, para cá, para os Estados Unidos, você precisa fazer algumas provas. Step 1, Step 2, uma prova de proficiência do inglês médico, que é o OET. Com essas três provas, você consegue tirar uma certificação. Além dessas 3 provas, e depois de pegar a certificação, você faz também o Step 3. Todos esses steps são conhecimento teórico da medicina. E o Step 1 é o calo assim, no nosso pé. É muito assim, complexo para alguém que já estava há um tempo sem estudar aquilo, voltar para estudar bioquímica, estatística, microbiologia, mecanismo de ação. É muito difícil, muito difícil. Até para quem ainda está na faculdade de medicina, é difícil. Então... E uma coisa que é interessante, as pessoas perguntam para mim, nossa, Luciana, mas você, com toda essa experiência, com tanto tempo de trabalho, você precisa revalidar seu diploma? Não, é óbvio que eu preciso revalidar meu diploma se eu quero exercer a medicina de forma independente, onde eu possa ser responsável pelo meu trabalho, pelo meu laudo, eu tenho que revalidar meu diploma. E o processo de revalidação do diploma aqui nos Estados Unidos é algo muito sério.
é muito sério e você precisa se submeter a todas essas etapas para você poder, então, fazer uma prova de título de especialista. Então, só para as pessoas entenderem, uma vantagem para o radiologista que a gente tem, pelo menos uma, é que quando você já fez a residência médica no Brasil, você pode entrar nesse Alternative Pathway aqui de 4 anos sem precisar refazer a residência médica. Então, é a única especialidade onde você não precisa refazer a residência e você pode ir para um fellowship, um clinical fellowship, depois que você fez a revalidação do seu diploma. Então, isso é um ponto positivo, porque eu não precisaria fazer de novo a minha residência e sim fazer um fellowship, porque eu acho que é fundamental, é tudo tão diferente. Sim. É fundamental fazer o fellow aqui. Às vezes as pessoas perguntam para mim, isso eu fui, questionada inúmeras vezes, inclusive durante a entrevista para o fellow. Sim. Luciana, mas você vai se submeter a um fellow depois de todo o seu tempo de carreira? Você vai ficar aprendendo com alguém? Você vai ter paciência para isso? E eu acho fantástico, na minha opinião, acho fantástico hoje eu poder sentar do lado de alguém, ver como essa pessoa trabalha, ver como ela lauda, tudo é aprendizado. A gente está o tempo inteiro aprendendo na nossa carreira. A maneira de lidar com os funcionários, a maneira de reportar o exame, a maneira de interpretar. Então, para mim, eu acho que, na verdade, é um privilégio, nessa altura da minha carreira, eu poder aprender de novo com um time de especialistas maravilhoso, sem falar que eu acho que você que é brasileiro, que está acostumado com a rotina médica brasileira, você mudar para os Estados Unidos é um contraste enorme em todos os níveis, né? Então, a maneira de laudar, como funciona o sistema de saúde americano, como funcionam os planos de saúde aqui. Então, o fellow, eu acho que ele é uma etapa fundamental para preparar você, para que você possa trabalhar e exercer a radiologia de forma independente aqui, sem traumas, né? Eu vou ser treinada para isso. Então, eu estou encarando o meu período de fellow não só como um treinamento radiológico, de novo em radiologia abdominal, né? E câncer, que vai ser maravilhoso para mim, porque a minha prática é muito voltada para a doença benigna. Mas eu estou encarando isso muito mais como uma preparação completa em todos os níveis, né? Seja laudar em outra língua, seja lidar com os médicos profissionais da área de saúde aqui, também em outra língua, num outro ambiente de trabalho que funciona diferente do nosso. Ou seja, uma série de vantagens passar por esse treinamento. Então, esse processo da revalidação, ele é muito importante, ele é uma jornada, mas ele é necessário. Isso você tem que pôr dentro da sua mente. Eu preciso aceitar que eu tenho que passar por esse processo para poder ter uma prática independente. Sim, e exatamente isso, sabe, Lu? Os benefícios disso tudo. Porque você, por exemplo, você já conhece muitas pessoas, já tem um networking excelente e tudo, mas muitas vezes quem vem não está nessa posição. E você entrar num programa de treinamento ainda, como um aprendiz, né, abre muitas portas para você fazer trabalho com outras pessoas, ter oportunidades que talvez você não teria se você viesse já como um attending, né, como um preceptor, no caso. Isso. E até para mim, fazer o Research Fellow tem sido muito importante, fundamental, para conhecer como funciona o sistema de saúde aqui, os prontuários eletrônicos, como que os clínicos, até meu trabalho é na área de imagem da mulher, então eu tive a oportunidade de ver como funciona a conversa entre o radiologista, o ginecologista, o cirurgião oncológico, o cirurgião de reprodução humana. Então, para mim, foi super interessante estar como um pesquisador e ainda não como um radiologista mesmo, para poder ter uma ótica diferente de como as coisas funcionam aqui. Então, eu acho que isso é fundamental. É impossível eu diria que é um suicídio você tentar entrar numa prática onde você não tem a mínima noção de como as coisas funcionam. Sim,
Com certeza, Lu, com certeza. E, Lu, eu queria voltar também num detalhe que você falou antes, em relação à sua preparação. Você disse, você perguntou para o ChatGPT e ele falou, agora ficou difícil. Sim. Então, como foi que você conseguiu pular essa primeira barreira, que eu acredito que é a principal barreira que faz muitas pessoas desistirem? Sim. Eu acho que, sem dúvida, o Step One é talvez uma grande barreira. Eu acho que é uma prova muito desafiadora, né? E a preparação para essa prova também é bastante difícil. Então, eu posso dizer que, com certeza, a conversa com colegas, né? E aqui eu incluo você, que foi fundamental nesse processo, para a pessoa te orientar aonde estudar, que material utilizar, o que realmente é eficaz e o que não é, né? Porque a gente estava conversando sobre isso, tem muito ruído em volta dessa preparação para essas provas. Você vai, hoje em dia, ainda mais com o Instagram e inúmeros cursos surgindo em todos os cantos, tem muito ruído, tem muita coisa que as pessoas fazem que não ajuda. Então, eu acho que ter as suas dicas, para mim, foi fundamental. De verdade, eu acho que você me direcionou para o estudo. Ter o material necessário que é efetivo para o estudo e dedicar as horas necessárias. Eu posso dizer que durante o meu estudo para o Step One, eu tive vários momentos de achar que eu não ia conseguir. A gente dividiu essas conversas várias vezes, porque chega uma hora que você perde um pouco o parâmetro, né, de o quanto que eu vou chegar lá ou não. E ter esse apoio, como eu tive de você, foi muito importante para me manter firme. Então, eu acho que apoio emocional faz parte do Step One. Essa força, essa corrente de ajuda que a gente tem, de todo mundo que vai fazer ou já fez a prova. Todo mundo sabe que essa prova é muito difícil. Eu cheguei a um determinado ponto que eu falei, eu não vou me matar de estudar bioquímica, porque já deu. Então, assim, eu acho que a gente tem os nossos limites, né? Até que ponto a gente consegue chegar. Mas eu confesso que foi uma prova que emocionalmente, acho que mais emocionalmente até do que qualquer outra coisa, me balançou bastante, de você ficar se questionando, será que eu vou conseguir, será que eu vou conseguir? E o teu apoio emocional foi extremamente importante para mim, porque você me acalmou. E aí, eu vou trazer alguns pontos que são meus de preparação para coisas importantes. Então, a Jade sempre falava para mim, você tem que fazer o simulado. Você tem que fazer a prova de simulado para ver como é que você tá. E engraçado, eu não gosto de fazer simulado, né? Eu falei isso para você. Eu acho que tem uma coisa na nossa vida que é fundamental, é a autoestima. A autoestima é tudo. Então, eu acho que eu pensei, bom, se eu fizer um simulado e não for bem, isso vai me matar internamente. Então, eu sempre... eu não recomendo isso para ninguém. Eu acho que não é uma boa prática. Mas eu não quis fazer simulado. A gente conversou sobre isso e eu foquei no meu estudo. Porque eu sabia que o dia que eu fosse para a prova, eu ia pronta para aquela guerra, né? Então, a maioria das pessoas faz os simulados para ter uma ideia de como que está a sua pontuação e para aonde que você tem que melhorar. Como o meu tempo aqui era um pouco restrito, eu já estava no Research Fellow, eu tinha um tempo aqui que eu tinha que vencer essas etapas, então eu acabei focando muito no meu estudo, tive o teu suporte emocional naquele momento onde eu estava bastante insegura se eu ia passar ou não, que foi fundamental, você essencialmente me acalmou, né? Você me acalmou, me trouxe... assim, para um momento ali de conforto, você me ajudou a me isolar do ruído. E eu acho que hoje, embarcar num projeto desse, estudar como a gente quer estudar, com as redes sociais, com todas as demandas que você tem, é muito desafiador, muito desafiador. Então, eu acho que foi muito importante o apoio emocional para que eu continuasse firme ali naquele projeto e continuasse a estudar.
Ah, Lu, obrigada. Eu fico tão feliz, assim, que eu tive pelo menos Sim, muito importante. algum impacto positivo. Muito. Porque eu sei, assim, acho que todo mundo que passa por essa prova tem que ter passado por ela para entender, né? Sim. Que ela mexe com a nossa autoestima. É exatamente isso. Sim. Porque, veja só, às vezes você é uma excelente aluna, uma excelente radiologista, você foi super dedicada, aí aparece uma questão que você acredita que você deveria saber e você não sabe, já viu 70 vezes e continua não sabendo. E quando você é médica e você tem paixão pelo que você faz, você quer dar o seu melhor. A gente tem um perfeccionismo dentro de nós quando você exerce a medicina com paixão. E você não saber ou você ir mal numa prova é algo que dói na alma. Porque que dói na alma. Ninguém está acostumado a ir mal desse jeito. A gente não está acostumado com a performance ruim. E ainda mais depois de toda a minha carreira, quer dizer, você fica se questionando o tempo todo se você tem uma performance abaixo do desejado, aquém do que você queria. Então, eu acho que a gente precisa... Você mesma me falou uma vez isso, porque quando a gente estuda para essas provas, se você gosta da medicina, se você é apaixonado, você quer estudar profundamente. Sim. E para mim foi fantástico estudar de novo. Isso eu acho que é uma pergunta que você iria me fazer e eu acho que é tão legal poder dizer isso com todas as palavras. É apaixonante estudar de novo medicina, né? Eu me lembrava até das piadas da faculdade, daquele assunto, quem fez a piada. E a gente estudar de novo traz tanto conhecimento novo, né? Porque de quando eu me formei para agora, muita coisa mudou na medicina e foi apaixonante para mim estudar de novo. Mas você está estudando com o tempo contado, você tem que ser efetivo. E aí você me falou uma vez, Lu, eu sei que você adora o que você está vendo, eu sei que você adora o que você está estudando, mas tenta ganhar tempo, tenta ser efetivo no teu estudo. Então, isso é outra coisa, você tem que entender que, embora você ame a medicina, embora você adore revisar ou revisitar áreas que você já gostava, o teu estudo tem que ser eficaz. Então, pensa na prova, né? Pensa na prova. Você está se preparando para aquela prova. Sim. Acho que a mensagem é essa. Exatamente, Lu. E é como se fosse, assim, o final boss, né? O chefão que a gente tem que enfrentar. Então, quando a gente entra nesse processo, é até assustador ver a quantidade de materiais, o que todas as pessoas falam, formas diferentes de estudar. E a verdade você tem que estabelecer o seu método e seguir ele até o final e fazer a prova o quanto antes. Essa é a verdade. E, assim, eu sou ocupada naquele negócio dos simulados, né? Que eu costumo falar para as pessoas fazerem, porque eu tenho medo delas irem e sofrerem a possibilidade de não passar. Enfim, a gente tenta evitar essas coisas. Mas a verdade cada aluno vai pensar, cada radiologista vai pensar qual é a melhor forma para ele também. Não é uma coisa, um molde. Isso, não tem uma receita de bolo, né? Eu acho que, por exemplo, o que me ajudava muito? Os momentos de tranquilidade da minha casa, né? Então, tarde da noite e amanhã cedo eram os períodos que talvez eu mais rendia. Então, eu adorava acordar muito cedo, fazer um café, porque eu sou completamente viciada em café. Eu fazia o meu café e eu começava a estudar. Então, aquele momento, aquelas 2 horas, talvez, de manhã cedo, rendia muito para mim, porque era um momento de paz, ninguém estava me solicitando nada, eu focava no meu estudo. E aí, quando eu ia acompanhar a Nina na hora dela dormir, e aí é uma coisa interessante dela, que ela sempre dizia para mim, mamãe, está na hora de você estudar. Então, eu sentava do lado dela com o meu iPad e ficava fazendo as questões até ela cair no sono. E aí, depois que ela dormia, eu estudava até cair, até a hora que eu conseguia, literalmente. Então, eu acho que você identificar os horários que você é mais produtivo, que você está em paz para dedicar a sua mente para aquele momento e conciliar com a sua rotina é super importante.
Outra coisa que eu acho que me ajudou muito, que talvez todo mundo que passa por essa prova sabe disso, é o banco de questões do UWorld. Foi maravilhoso. Fantástico, né? Acho que é o melhor conteúdo educacional que eu já tive contato na minha vida. Até acho ele maravilhoso para tirar ideias para a gente, para projetos, para trabalhos, porque é impecável o conteúdo do UWorld. O First Aid, que a gente usa como um livro referência, ali, né? De referência para coisas rápidas, né? Para lembrar depois que você já estudou. Sim. E eu acho que as aulas do Boards and Beyond foram maravilhosas também. Então, assim, é um conjunto. Para mim, foi o que funcionou, foram os flashcards. Fazer os flashcards. Eu acho que eu gastei bastante tempo fazendo, mas se você me perguntar, Luciana, quantas vezes você revisou os flashcards? Eu acho que quase nenhuma, ou pouquíssimas. Porque não dava tempo. Sim. E aí, quando eu ia para a academia, porque isso é outra coisa importante, eu estava a ponto de ter um burnout. Sim. E aí eu entendi que eu tinha que mudar a estratégia. Eu tinha que fazer atividade física e eu tinha que me alimentar melhor. Porque qualquer tempo era precioso para estudar. Então, eu deixei um tempo de ir na academia porque eu achava que eu estava perdendo tempo de estudo. E aí, depois, quando eu percebi que eu estava chegando num colapso mental, eu comecei a entender que eu tinha que fazer atividade física. E aí, eu comecei a ir para a academia. Eu sempre corri muito, adorava correr. Aí, eu comecei a escutar podcasts ou então aulas enquanto eu estava correndo, enquanto eu estava fazendo atividade física. E a atividade física me ajudou muito a encontrar um equilíbrio e bem-estar para esse período tão demandante, tão difícil. Exatamente, Lu, porque assim, o que as pessoas precisam entender, e às vezes a gente tem dificuldade no começo para entender, é que o Step One é uma maratona, né? É uma maratona. Então, às vezes, se você está se preparando para uma prova curta, você consegue, assim, né, se dedicar 3 meses muito, né, deixar as coisas de lado. Mas para o Step One, como é uma coisa que demora para você se preparar, se você está num estado que não dá para você manter... Isso. Não dá sustenta. Certo, não sustenta. E eu costumo dizer assim, que hoje, se você me perguntar, Luciana, quanto tempo? As pessoas me perguntam, quanto tempo você acha que eu preciso para estudar para o Step One? Eu falo 2 estações, né? Primavera e verão. Ou então, para o Step 2, uma estação dá certo. Então, eu acho que é no mínimo 2, 3 meses para cada prova. E assim, num ritmo, mantendo um tônus, como eu falei, de 6 a 8 horas por dia. Porque não dá para ser pouco. E a outra coisa é a gente lida com a memória. Eu falo que meu HD está completamente cheio, estou precisando de um HD externo. Porque ao mesmo tempo que eu estava estudando para a prova, eu estava administrando a minha clínica, eu estava publicando trabalhos, eu estava apresentando trabalhos em congresso. Então, foram tantas coisas desafiadoras ao mesmo tempo, além de questões pessoais aí super importantes, que é como eu digo, é a história do flutter atrial. Então, zona de conforto, 0, né? Sim. Então, o desafio sempre é maior. Então, enquanto eu estava estudando, várias outras demandas acontecendo ao mesmo tempo. E aí, eu acho que a mulher, ela tem uma capacidade ímpar de gerenciar inúmeras coisas ao mesmo tempo. E isso eu sempre falei para as minhas pacientes, né? Não existe o momento ideal para ter filhos. Não existe. Pra nada. Porque toda hora a vida traz uma coisa para você. E a mesma coisa para essa prova. Se você tem um projeto de mudar para os Estados Unidos, você vem com a sua família ou você vem sozinho, esquece, não tem um momento ideal. O momento ideal é hoje, é começar o projeto. Então, você tem que fazer esse projeto encaixar na sua vida, né? Seja dedicar algumas horas a mais que você vai perder de sono para estudar, seja fazer os seus amigos entenderem que você não vai estar disponível, porque uma coisa que eu precisei fazer para me adaptar a essa rotina pesada de estudo foi usar os finais de semana. Então, quantos finais de semana eu passei sem poder estar com a minha filha, por exemplo? Eu passei literalmente o sábado e o domingo estudando. Literalmente. Porque é um projeto maior e ele vai acabar. Isso é uma coisa que a Jade falou muito para mim. Esse tempo vai acabar. Ele tem uma data para acabar, não é eterno. Então, é um projeto, como você falou, eu quero me preparar para uma maratona, eu quero me preparar
para alguma coisa muito desafiadora, eu preciso abrir mão de algumas coisas para que esse projeto funcione. E por isso que, trazendo a mensagem do meu amigo, quando a gente conversou, entre de cabeça no projeto e não metade de você, porque senão ele não vai funcionar. Exatamente. E olha só onde você chegou com toda essa decisão, né? Sim. Assim, olhando para trás, tudo que aconteceu, toda essa... o desafio, né? Que é se mudar de país, fazer essas provas. Você acha que valeu a pena, Lu? Com certeza. É uma pergunta muito boa, porque várias coisas aconteceram nessa minha trajetória. As pessoas que são muito próximas a mim sabem. Durante todo esse projeto, infelizmente, eu perdi meu esposo. Então, foi um desafio muito grande manter esse projeto. Era um projeto inicialmente dele. Então, hoje eu me sinto extremamente feliz de ter mantido o projeto, de ter seguido em frente, porque durante toda essa fase tão difícil que eu e a minha família atravessamos, o que nos fazia manter aí um pensamento positivo e uma atitude positiva era essa presença dele conosco nesse projeto, porque ele queria muito que isso acontecesse. Então, o estudo eu costumo dizer que o estudo foi meu antidepressivo, né? Uhum. Como eu comentei que eu acho que a medicina é uma vida à parte, poder direcionar a minha mente para esse estudo me manteve equilibrada, sã, né? Eu pude seguir em frente diante de uma perda tão difícil. Então, estudar me salvou de todos os sentimentos mais difíceis que a gente tem quando atravessa momentos aí como esse na nossa vida. Então, eu acho que como mensagem principal, poder seguir esse projeto foi um grande antidepressivo, um remédio para nós, né? A gente manteve um foco e eu acho que ele estava presente em tudo isso, ele queria muito tudo isso. Então, ao invés de a gente viver esse luto de uma forma tão pesada, a gente conseguiu construir algo muito positivo. Sim. Então, hoje a gente está aqui, eu revalidei o diploma, a gente está seguindo esse projeto e eu acho que, olhando para trás, foi maravilhoso poder viver tudo isso diante dessa fase tão difícil. Eu acho que para mim, foi realmente bastante gratificante toda essa fase, porque funcionou como um remédio, né? Acho que funcionou como um escape, acho que uma válvula de escape num momento tão difícil. Lu, eu já falei isso para você outras vezes, mas assim, que linda essa força que tem no seu coração, assim, é uma força que a gente não vê muito por aí. Sim. Eu acho que eu sou uma pessoa positiva por natureza, né? Já passei por outros momentos muito desafiadores na minha vida, questões de saúde, outras coisas. E eu acho que a gente sempre tem dois caminhos, né? Ou você segue o caminho triste, difícil, depressivo, e você arrasta todo mundo com você, ou você tenta fazer daquele momento uma grande lição para todo mundo. E eu acho que eu tinha uma responsabilidade enorme aqui, porque com uma criança pequena, com um filho, uma clínica, né? Toda uma rede aí que se conecta à minha pessoa, eu tinha uma responsabilidade de me manter firme e seguir em frente. Uhum. Né? Não tinha outra saída para mim. Então, eu acho que são coisas que só nos fazem crescer, só nos acrescentam, né? Uhum. Só nos acrescentam. E aí, ao longo desse caminho, você vai encontrando anjos, como esse anjo aqui, que foi tão importante para mim, né? Acho que a gente se identificou em tantas coisas, né? Foi maravilhoso a gente se encontrar, a vida nos trazer esse encontro aqui. E eu tenho certeza que a gente tem inúmeros projetos pela frente. Aí. A gente já sonha desde agora. A gente vai trabalhar na mesma instituição, né? A Jade
conseguiu aqui também um feito incrível, que é entrar na residência do Brigham. Isso daí Obrigada, também Lu. não é para qualquer pessoa. Obrigada, Então, você tem já um mérito maravilhoso pelo que você conquistou. E eu vou trazê-la para a imagem da mulher. Você me espera que, se Deus quiser, a gente vai trabalhar juntas e tem muita coisa aí para aprender pela frente, né? Com certeza, Lu. Essa jornada que ainda tem na nossa frente vai ser tão maravilhosa quanto a que estava atrás. Isso. Muito obrigada, Lu, por todas essas palavras. Um prazer a gente poder dividir com vocês essas experiências e eu costumo dizer isso para todo mundo com quem eu trabalho, né? A vida é uma grande passagem, né? A gente escolhe a forma como a gente quer fazer essa passagem e depende da gente, depende essencialmente da gente. A forma como a gente encara os problemas e os desafios, a maneira como a gente se relaciona com as pessoas que estão em volta da gente, né? Às vezes você tem uma chance única de conhecer uma pessoa e fazer uma diferença ou não na vida dessa pessoa quando a gente atende um paciente ou quando a gente está dividindo uma sala de laudo com um colega. Né? A gente está sempre aprendendo, sempre. Então, é maravilhoso a gente poder explorar isso e trazer para todo mundo, dividir um pouco a nossa experiência, principalmente quando ela é tão desafiadora. Lu. Realmente. E eu queria até trazer uma coisa que você falou no comecinho da entrevista, que é assim, você acredita que os brasileiros têm a contribuir para os Estados Unidos? Sim, eu acredito que sim. Acho que a gente tem algumas particularidades na forma como a gente exerce a medicina, principalmente o lado humanizado, a proximidade com os pacientes, a maneira de interagir com os pacientes. Então, eu acho que sim, eu acho que o brasileiro, ele traz o calor humano, ele traz o acolhimento. Eu acho que o brasileiro é muito criativo na solução dos problemas. Quantas vezes a gente trabalha no Brasil em hospitais em condições muito difíceis, muito desafiadoras, e a gente dá um jeito. Então, eu acho que o brasileiro, além desse lado que eu comentei, humanizado, o calor humano e a improvisação, o brasileiro também tem uma característica que é a dedicação quando ele quer alguma coisa, né? Então, a gente vai a fundo e para mim é um orgulho ver, vamos trazer isso para o universo da radiologia, é um orgulho a gente ver o Brasil como o país que, depois dos Estados Unidos, é o país que mais apresenta trabalhos no Congresso de Chicago, no RSNA. O Brasil é campeão todos os anos aí seguidos. Os trabalhos brasileiros premiados em todas as áreas da radiologia. E uma outra coisa interessante que a gente vê é o brasileiro se destacando muito quando ele se dedica efetivamente para algum trabalho. Então, eu acho que sim, tem um espaço muito grande para os brasileiros. Há uma necessidade de médicos radiologistas aqui nos Estados Unidos muito grande, principalmente depois do Covid, depois da pandemia. Então, se você tem essa vontade de se mudar para cá e seguir uma carreira radiológica, existe um espaço enorme para isso. E a gente sabe que a própria revalidação do diploma ela foi mudando ao longo dos anos e mais flexível hoje em dia, muito mais... vamos dizer assim, factível, porque hoje você não precisa ter os 4 anos consecutivos, você pode ter 2 anos numa instituição. Antigamente era muito mais difícil. Engessado um pouquinho, muito mais engessado. Então, eu acho que isso tudo retrata essa necessidade de médicos aqui e pessoas bem formadas. E uma outra coisa que eu acho fantástico no Brasil... e você já sabe disso, né? Quer dizer, quando a gente sai da faculdade, eu me formei com 23 anos. Eu também. Eu terminei a minha residência, eu tinha 26. Eu terminei a minha especialização praticamente com 30, 31 anos. Então, com 31, 32 anos, eu já era uma especialista no Brasil. E aqui, a carreira médica é muito mais longa, né? Para você ser um médico
e ter uma subespecialização, você São anos, demora muito mais anos. Sim. Então, isso faz com que um médico radiologista brasileiro que decida mudar para cá com 35, ele já vem para cá muito bem preparado. Muito bem. E não vem velho, como todo mundo vai ter a mesma idade. Exatamente. Eu nem falo, porque eu já estou em outra fase, mas se você comparar com uma pessoa mais jovem, essa pessoa já chega aqui com uma bagagem de conhecimento enorme. Muito grande. Então, eu acho que tem muito espaço e basta a pessoa realmente querer colocar esse objetivo e se preparar para essa jornada que tem uma data para acabar. Sim, né? A revalidação do diploma, ela é um pouco traumática, mas ela tem uma data para acabar. Sim, sim. E com a ajuda a gente vai tornando tudo cada vez menos traumático, graças a Deus. E uma hora passa. E uma coisa que eu acho interessante a gente falar um pouquinho, Jade, é sobre o dia da prova. Né? Sim, sim. Eu acho que o dia da prova, que você está tanto tempo se preparando para aquele momento, é um dia especial. E também você me deu dicas maravilhosas. Do lanchinho. Eu acho que quando você vai para uma prova de 8 horas ou uma prova de 9 horas, aonde você vai ter que ficar com a sua mente completamente ali, focada. É importante se preparar, é importante prever as pausas, né? Porque você que faz o momento da pausa. O que comer na hora da prova, tudo isso a Jade me deu várias dicas interessantes, foi muito importante. E você sai literalmente da prova destruído no final do dia. Uma coisa engraçada do meu Step One, eu estava tão nervosa que eu ia fazer essa prova e tal, que eu me lembro que eu peguei um Uber para ir para a prova. E eu entrei no Uber e aí depois de 2 minutos eu cheguei. Aí o rapaz falou para mim, a senhora chegou? Aí eu falei, aonde? Ele falou, não, chegou. O local da prova é 1 quadra da minha casa. Então eu poderia ter ido andando, mas eu acho que eu estava tão preocupada que eu nem me dei conta do endereço. E só para trazer um pouco de piada aqui nesse momento trágico. Mas eu acho que as dicas do dia da prova também são bem importantes. Sim, que bom que ajudou também, porque cada detalhezinho importa. Ainda mais para essa prova, que o dia da prova é uma preparação à parte de toda essa maratona. Se você não está com sua cabeça no lugar... Isso. É muito difícil. Eu acho que a gente precisa pensar em todos os detalhes. E até no pós-prova. Porque uma coisa que eu senti depois que eu fiz a prova, e aí você fica revivendo todas aquelas questões e começa a ver o que você errou, o que você não errou, o quanto foi difícil para mim desligar da eletricidade que você fica quando você sai da prova. Dormir. Descansar depois da prova. É muito difícil, né? Muito difícil. Não só sair da prova, mas dessa maratona que você acabou de percorrer, né? Como é que agora você fala, ok, passou? Uma coisa que para mim foi bastante difícil, que eu confesso até hoje, é sair do esquema de estudo. Porque vira uma coisa tão parte da sua vida, tão viciante aquela cadeia de horas e horas estudando, que depois que terminou, eu me sentia culpada de não estar estudando. Sim, é um luto. A gente tem um luto pós-prova. Então, como você sair desse mindset de que você tem que estudar de 6 a 8 horas por dia? Sim. Você fica também tão condicionado que eu acho que tem tantas coisas para explorar. Tem tanta coisa, né, Lu? Nessa jornada, muitas coisas. É verdade. Lu, muito obrigada mesmo por todos os seus insights, assim... Qualquer pessoa que assista esse vídeo, que saiba a sua história, com certeza vai ficar muito inspirada para pensar se ela tem esse sonho também, eu deveria tentar, né? Porque é fantástico. Parabéns por tudo que você já tinha alcançado, tudo que você alcançou aqui. A gente nem citou todas as coisas. A Lu comentou rapidamente da parte do RSNA, né? Do Congresso. A Lu recentemente virou a Section Chief, né? Da parte de abdômen. Na parte dos Educational Exhibits. Eu junto com a Priyanka Jha, que é a minha amiga da Stanford, eu sou Deputy Editor de Gynecology and Obstetrics do RSNA. É uma honra poder trabalhar junto com uma colega que eu tenho uma admiração muito grande.
e poder contribuir para a área de ginecologia e obstetrícia, que é a minha área de maior dedicação. Então, acho que ao longo dos anos a minha participação no RSNA tem aumentado e, claro, tudo isso é um investimento muito grande que a gente faz e eu costumo brincar que as pessoas não têm noção do trabalho que é o RSNA nos bastidores. Sim, né? Nossa, Essa parte, tanto das premiações dos trabalhos, quanto do julgamento dos trabalhos que vão ser solicitados para publicação, nos toma, assim, inúmeras horas, é bastante demandante, e tudo isso a gente faz ao mesmo tempo que está estudando. Vivendo, Estudando para as provas e fazendo outras coisas. Então, eu acho que, como lição geral na nossa vida, né, a gente aprender a delegar e a separar as diferentes atividades que a gente tem e ainda tem todo o nosso lado familiar, que é super importante para nós, para a nossa família. Mas eu tenho 2 frases que eu acho que eu absorvi do meu marido, 2 frases. No pain, no gain e the best never rest. Então, se você quer estar realmente encabeçando aí o time de especialistas, você quer se destacar na sua área, você quer ser uma referência, não tem período onde você não está envolvido. É muito difícil, Sim. não tem. Você, claro, pode ter as férias, acho super importante você delegar aí um período onde você desliga completamente e relaxa, Sim. descansa, mas se você quer manter essa posição, a medicina ela tem que fazer parte da sua vida. Sim. Ela entra na sua rotina, nem que seja algumas horas, ela vai estar ali na sua rotina. Porque é prazeroso para a gente. Para mim é extremamente prazeroso receber um e-mail com um artigo para eu revisar. Né? É extremamente prazeroso. São pequenos presentes que você vai recebendo. E faz parte da nossa vida. Então, primeira coisa é você trocar essa maneira de pensar, de achar que o trabalho é doloroso. Ele não é. O trabalho é parte da nossa essência. Sim. Se a gente ama o que a gente faz, ele vai ser parte. E você vai saber separar as horas da sua família, da sua atividade física e da sua dedicação para a sua profissão. Exatamente. Lu, eu queria citar também uma outra palavra que você sempre fala, que para mim ela é a sua cara, que é enjoy. Isso, você sabe que essa coisa, e eu tenho falado isso muito para as meninas que trabalham comigo, para o meu time. Acho que tem 2 mensagens bem importantes. Em primeiro lugar, e isso vale para o USMLE também, que eu achei extremamente pertinente. Aproveite o período que você está estudando, porque é prazeroso também aquele período. Então, enjoy aquele momento. Depois, aproveita o dia da prova. É um acontecimento o dia da prova, né? É um marco, E né? a mesma coisa o depois. Então, quando você para entender que você está vivendo aquele momento, aquilo é uma experiência, pode não ser a experiência mais prazerosa da sua vida, mas é uma experiência, aproveita aquele momento. E aí, ao mesmo tempo, a minha outra mensagem é comemora quando você consegue. Porque uma coisa que eu percebi ao longo do tempo, e você vai tendo inúmeras conquistas da sua vida, é que você precisa celebrar. Sim. E até isso é estudado do ponto de vista neurocognitivo. Quando você consegue uma coisa, você conquista uma coisa, faça a celebração para aquilo. Né? Dê esse prêmio para você. Então, eu falo isso para as meninas. O trabalho foi aceito, vai ser publicado, vai comemorar. Sim. Né? Seja você tomar um vinho, fazer um brinde, se dar um presente que você queria tanto. Então, esse reconhecimento do teu esforço, do ponto de vista pessoal, neurológico, ele tem que existir. Sim. Senão vira um never ending, sabe? Assim, você nunca sempre tem correndo atrás. Aquela coisa do benefício. E eu acho que eu aprendi muito isso com o Paulo, né? O meu mentor. Era você termina um projeto para começar o outro, comemore. Sim. Começa o outro, conseguiu, comemore. Porque
essa comemoração, ela tem que fazer parte Sim. da tua conquista. Eu concordo totalmente, Então, acho Lu. que as duas coisas têm que estar em paralelo. Aproveita o processo e depois celebra. Sim, por isso que quando você me falou, Jade, saiu o meu resultado, eu falei assim, eu vou aí agora. É óbvio que ela foi até o meu trabalho e a gente comemorou com tudo que vocês podem imaginar, né? Tinha até confete, sujou toda a cafeteira, sujou tudo. Mas a gente comemorou e assim como ela, eu não posso deixar de citar a Raquel, Sim, a Raquel a Alencar, Raquel. que é uma amiga maravilhosa, que está me acompanhando desde do projeto embrionário dessa revalidação. E a Raquel também. Toda vez que eu falava para ela, Raquel, Consegui. passei no Step One, passei. Vamos comemorar, né? Então, acho que tem que comemorar todas as conquistas, porque, de novo, é uma passagem. A gente está aqui celebrando uma passagem. Sim. Então, a Jade, com certeza, fez parte de todas as comemorações. E você é das minhas também, né? Essa alegria. Quando nesse processo todo, eu só passei na residência, já depois disso ter acontecido tudo com você. Então, sim. Que bom te ter ao lado nesse momento também. Sim, a gente tá sempre aprendendo, né? Sim, sim. Muito Lu, bom. qual é a sua mensagem final, então, para quem está agora pensando em fazer esse processo? Tá. Eu acho que como mensagem final siga em frente, dá certo, é possível. Eu acho que eu sou o grande exemplo disso, depois de 28 anos de formada. Eu acho que colocar o objetivo, traçar aí os próximos passos e acreditar que é possível, acreditar que dá certo, porque realmente é algo factível de acontecer. Se cerque de pessoas que podem te dar suporte, que podem te ajudar. E eu acho que também esse é um projeto muito pessoal, é um projeto de cada um. Eu percebi ao longo do tempo que eu estava me desafiando, eu estava estabelecendo ali metas para mim, não para nenhuma outra pessoa que estava ao meu redor. Então, uma coisa um pouco solitária, eu diria. Eu diria que estudar para essas provas é um projeto solitário, porque ele depende de você, mesmo que você divida com alguém esse projeto, de estudar juntas, fazer uma parceria com alguém, mas ele é um projeto seu. Sim. Então, em primeiro lugar, acredite que ele é possível. E aí, siga em frente que dá certo. E tem data para acabar. Que bom, Lu. Muito obrigada mesmo. Obrigada por ter dado essa entrevista. Já sabia grande parte da história, mas é tão gostoso ouvir de novo e recapitular. Parabéns mesmo por toda essa trajetória. Obrigada. Imagina, super